Oi meninas, tudo bem? No Diário da Mamãe de hoje eu vou falar como que foi esse segundo mês pós-parto. Espero que vocês gostem. Nesse segundo mês eu continuei com o mesmo peso, continuei tendo que perder 7 quilos, não estava me exercitando, não tinha voltado ainda a fazer nenhum exercício. Eu estava na casa da minha mãe, então eu estava único e exclusivamente nos cuidados com a Maria Clara. Então, assim, pouco me exercitava, pouco fazia os afazeres, assim, de casa, eu tava só cuidando dela. E comendo bastante, né, na casa da mãe, sabe como é que é? A gente come mesmo. O bom, assim, é que eu não me engordei, né, mais do que eu já tinha engordado. Então, eu continuei tendo que perder os 7 quilos, o que tava bem chato, né? Mas o inchaço do meu corpo, que eu estava no primeiro mês, melhorou bastante. Algumas roupas que não estavam me servindo começou a servir, por mais que eu estivesse ainda tendo que perder peso para voltar às calças jeans que eu usava antes. Pelo menos algumas roupas começou a me servir, roupas que eu estava usando no primeiro mês, que estava bem apertada. Nesse segundo mês já estava um pouquinho melhor de usar. Meu cabelo começou a cair um pouco mais esse segundo mês. No primeiro mês não estava caindo, e nesse segundo mês eu senti que começou a cair mais quando eu lavava, e ele já não estava mais tão bonito como ele estava na gestação. Eu comecei a perceber também que a unha começou a ficar um pouco mais fraca, começou a quebrar mais, e eu já estava deixando a unha bem curtinha mesmo para poder cuidar melhor dela. Mas eu comecei a perceber que a unha começou a ficar mais fraca. A Maria Clara não estava com rotina nenhuma, não tinha rotina com ela, então eu não tinha tempo de fazer nada. Até por isso que eu comecei também os vídeos tarde, os diários, porque eu não tinha tempo nem para fazer vídeo. Pouco tempo que eu tinha, eu gravava às vezes algum mêsversário, alguma rotina ou outra nossa, que estava mais fácil assim. E às vezes, depois que ela dormia, que eu ia editar um vídeo ou fazer alguma outra coisa, mas depois eu acabava ficando muito cansada, porque eu tinha que aproveitar esses momentos que ela estava dormindo para poder dormir também. Então, assim, tava um pouco estressante até não ter tempo para nada, por isso mesmo que com 2 meses de vida dela, eu ainda estava na casa da minha mãe, porque eu estava com medo de vir para casa e não dar conta de fazer as coisas, né? Então, essa questão do tempo tava chata para mim, que pouco tempo que eu tinha livre, quando o João Pedro chegava da escola, eu procurava ficar com ele, dar mais atenção a ele, quando ela estava dormindo também durante o dia. Então, tava me consumindo bastante tempo, então eu não tava tendo tempo pra mim, pra fazer as coisas pra mim, nem muito tempo assim pro meu marido, coitado. Mas ele tava entendendo bem a situação, me ajudando bastante, o que é legal, né? Porque a gente fica muito cansada, então é sempre bom a gente ter alguém pra dividir essas tarefas. Então, como eu estava na minha mãe, essa parte de limpeza, de lavar, de passar roupa, minha mãe que estava fazendo. E então eu estava só cuidando dela mesmo, e cuidando dela, cuidando do João Pedro. É o que estava consumindo meu tempo, então eu estava ali, pronta para eles dois. O sangramento que a gente tem pós-parto parou nesse segundo mês, ainda bem. Não estava tendo sangramento nenhum. A amamentação começou a ficar bem gostosa, bem prazerosa nesse segundo mês. Ela já estava mamando um pouquinho mais rápido, não estava tendo mais fissuras, não estava tendo dor nenhuma. Toda vez que eu sentia o seio muito cheio, eu tirava na bombinha. A minha amiga me emprestou uma bombinha elétrica. Então, quando eu via que estava o seio muito cheio, eu tirava na bombinha, congelava e o que estava salvando, né, de não ficar com os seios muito doloridos e vazando demais. Por diversas vezes nesse segundo mês, eu fiquei com neuras na cabeça de que eu não estava produzindo o leite, porque o nosso corpo ele vai se adequando à demanda do bebê.
E então eu achava que quando meu seio não estava muito cheio, que eu não estava produzindo leite. Aí eu ia lá, pegava a bombinha e começava a tirar. Aí o leite saía normal, tudo. Então parava um pouquinho com a neura. Mas a Maria Clara ela ficava muito irritada durante as mamadas, ela soltava muito o seio. Então eu achava que não estava indo leite para ela, então eu ficava cheia das neuras, cheia das neuras. Sem contar também que a criança tem aqueles picos de crescimento, então eles solicitam mais mamar mesmo. E só quando eu fui na pediatra, que eu relatei isso para ela, que a gente pôde constatar que na verdade a Maria Clara estava com refluxo. Por isso que ela ficava tão agitada nas mamadas e ela solicitava mais a mamada, porque o pH do leite ajuda a dar uma aliviada naquela ardência causada pelo refluxo. Então, assim, foi o que me deixou um pouquinho melhor para parar um pouco com essas neuras de que eu estava sem leite. Meu intestino começou a melhorar, a ficar mais reguladinho. Eu fui na minha médica, né, na minha ginecologista, e ela pediu para eu consumir alimentos mais laxativos, consumir Yakult, e foi o que começou a melhorar, assim, o meu intestino, já estava começando a voltar ao normal do que era antes. Eu não falei no primeiro diário, mas a minha cicatriz, ela ficou, a minha cicatriz da cesárea, cerca de 15 centímetros mais ou menos. Ela estava bastante vermelhinha e a minha ginecologista receitou uma medicação para passar, para evitar a queloide. Então, é um sprayzinho que eu tinha que lavar bem a cicatriz no banho, secar bem e passar esse sprayzinho 2 vezes ao dia. E eu comecei a sentir que começou a dar uma melhorada. E foi assim que eu fiz nesse segundo mês com a minha cicatriz, mas ainda estava bastante vermelhinha, bastante altinha, vamos dizer assim. A minha cicatriz, na verdade, a minha cesárea, ela foi colada, não foi costura, eu não levei pontos, eu não tive que tirar ponto. Ela foi colada e eu não tive, assim, restrição nenhuma no hospital, a não ser de não pegar peso. Mas, assim, eu não tive restrição nenhuma. Mas eu tinha medo de fazer alguns movimentos e descolar, não sei, uma coisa meio esquisita. Mas eu acho que era neura da minha cabeça mesmo, porque tava super bem coladinho, não tive problema nenhum com a minha cicatriz, graças a Deus, porque eu tinha bastante medo disso. Mas correu tudo bem. Então é isso, meninas, foi isso que aconteceu comigo nesse segundo mês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí alguma mãe que tá com as mesmas neuras que eu. Mas assim, qualquer dúvida a gente sempre deve perguntar ou pro pediatra ou pro nosso ginecologista. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo diário. Tchau!